eu tenho medo da guerra, eu tenho medo da desumanização. A guerra é uma das formas da desumanização. Eu penso que um ser humano que vive o fronte, vive uma guerra, que escuta o estouro de uma bomba, e se ele sobrevive fisicamente, ele não necessariamente sobreviveu emocionalmente, psiquicamente, moralmente. É só a gente olhar para aqueles que foram sobreviventes de guerra. São pessoas que para sempre ficam num lugar que não é o aqui e o agora. Elas ficam à margem. É como se elas tivessem atravessado um rio que as levou para um lugar assombroso. Então, a gente tem que perguntar como que a gente chega ao ponto de banalizar a guerra, banalizar a morte, banalizar a destruição. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Acho que eu já contei essa história. Se eu já contei, vocês me corrijam, tá bom? Eu tinha um aluno há muitos anos atrás. Eu dou risada porque parece aquele cara da escolinha. Quando eu era criança lá em Barbacena, eu conheço sempre assim, muitos anos atrás. Eu dei aula para um menino e ele era filho temporão. O que é filho temporão, prof? É alguém que nasce com os pais já mais velhos, né? Tem irmãos bem mais velhos também, né? Então vamos imaginar um casal que tenha um bebê quando os seus filhos mais velhos já têm 15, 16, 20 anos, né? Então, e às vezes até mais, às vezes um segundo casamento, enfim. E esse menino, ele era um adolescente quando ele foi meu aluno, né? Obviamente. E era um menino pouco envolvido com a escola, muito relax, sempre ficava de recuperação. E um dia veio o pai dele para a reunião de pais, um senhor. Se eu não soubesse que era pai, eu falaria que ele era avô. Pela idade, um homem de idade bastante avançada. E eu contei um pouco sobre o filho dele, do pouco envolvimento. E ele disse uma coisa, falou: professora, meu filho não sai do computador. Ele fica nesses joguinhos de guerra o dia inteiro. Eu não sei mais o que fazer. E aquele homem começou a chorar. Eu fiquei pensando, nossa, esse homem começou a chorar. E eu fiquei pensando, falei, nossa, tudo bem, é difícil lidar com um adolescente, mas aquele choro vinha de outro lugar. Eu aguardei um pouquinho esse choro se acalmar e ele começou a me contar. Ele contou que ele nasceu na França ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra. E que o pai dele era um homem, um camponês, que tinha suas terras e que tinha um entendimento bastante importante sobre o que estava acontecendo ao redor e que o pai dele tomou decisões radicais. Ele colaborou com a resistência aos nazistas na França. Então ele tinha um caderno pequenininho onde ele anotava aquilo que ele observava, porque ele trabalhava no campo, ele olhava, vinha lá um tanque, não sei aonde, em tal dia apareceu não sei o quê. Então no campo, ele lavrando o campo, trabalhando na lavoura, ele observava a movimentação do exército alemão e ele anotava e guardava esse caderninho num lugar muito escondido, porque ele sabia que qualquer suposição de que ele pudesse colaborar com o movimento de resistência, porque essas informações iam, né, para aqueles que estavam organizados para resistir aos nazistas,
Ele sabia que ele e a família dele todos seriam mortos sumariamente. A guerra acabou, este homem nunca mais precisou fazer essas anotações, embora tenha custado a ele ter assistido o que ele assistiu. E um dia, o filho desse homem, que estava na minha frente, né, o filho deste homem na França, o menino voltou a frequentar a escola e um dia ele chegou em casa, tinha levado um brinquedo e ele chegou em casa com um brinquedo que não era dele, mas era de um amigo que tinha trocado. Leva o meu brinquedo, eu vou passar a brincar com você, né? Pega o seu brinquedo e você pega o meu. Eu não me lembro exatamente se ele tinha trocado figurinhas, alguma coisa. O fato é que ele chegou com um brinquedo que não era dele e que ele havia trocado. E era um soldadinho. Era um soldadinho de metal com uma base, né? E um soldado com um capacete e uma arma empunhada. E aí ele disse, quando eu cheguei em casa e meu pai viu aquele brinquedinho, ele me pegou pelos braços e me disse de onde eu tinha arranjado aquele brinquedo. Aquilo não era um brinquedo. E ele pegou e jogou na fogueira. Destruiu na frente do menino e disse para ele, você nunca, nunca, nunca vai brincar com armas. As armas não são para brincar, elas são para matar. E nessa casa não se brinca de matar. Isso foi muito forte para esse menino, que nunca mais levou qualquer brinquedo de conotação bélica para casa. Só que aquele menino estava sentado na minha frente com 70 e poucos anos, chorando, porque quando ele viu o filho dele brincar de matar no jogo do computador, ele lembrava que ele tinha falhado na promessa que ele tinha feito para o próprio pai. O filho dele brincava de matar. Então, se a gente brinca de matar, parece pouco confiável o nosso medo da guerra. Parece hipócrita o nosso medo da guerra.